Estamos aqui para apresentar mais uma entrevista. E hoje o nosso convidado é o Eduardo Macário, ele que é nutricionista formado pela Universidade Tiradentes, a UNIT, e está aqui hoje para apresentar para vocês, falar um pouquinho mais sobre os suplementos e a sua rotulagem. Então, nós vamos estar tirando todas as dúvidas, ele principalmente com a sua contribuição de formação acadêmica, e eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho com vocês antes da gente dar início. Boa noite, Edu. Então, gente, boa noite, Milene. Queria agradecer muito o convite, né, que vocês fizeram para mim, para poder fazer parte dessa live, dessa gravação que a gente está fazendo. Como o Milene já disse, meu nome é Eduardo Macário, sou graduado pela UNIT, hoje eu faço pós-graduação pela Universidade de São Paulo, a USP, e com especialização em obesidade e nutrição esportiva. E é uma honra estar aqui com vocês. Vou tentar passar o máximo de conhecimento no tempinho que a gente tem aqui e vou responder as perguntas que Milene tem aqui para me fazer e vou tentar passar para vocês de uma maneira bem simples. Com certeza. Então, para a gente dar início, Edu, vamos falar um pouco mais sobre o que são, né, os suplementos alimentares, quais são as diferenças entre esses suplementos. E uma dúvida que muitas pessoas têm para quem é iniciante na suplementação, que vamos dizer assim, uma pessoa está iniciando uma academia e ela quer tomar tal suplementação. Existe alguma diferença para esse tipo de pessoas? Como saber, de acordo com os fatores nutricionais, através do rótulo? Pronto. Levando em consideração isso, normalmente, o iniciante de academia, o que é que ele quer primeiro? Qual é a primeira pergunta quando ele chega no consultório? Ele já faz, Eduardo, o que é que eu vou tomar? O que é que eu posso tomar? Você vai me prescrever algum suplemento? É uma coisa que é muito difundida hoje em dia, só que é uma coisa também que tem que ter muito cuidado, porque os suplementos alimentares, eles são nada mais do que alimentos e nutrientes específicos isolados de uma maneira para que a gente consiga suprir o paciente daquele determinado nutriente que ele está necessitado de suplementação, sem a gente dar outros tipos de nutrientes. Por exemplo, um paciente que está acamado, que ele está precisando, ele é hipercatabólico, ou seja, ele está perdendo massa muscular a todo momento no hospital, ou em qualquer momento assim em geral, e ele precisa de um aporte proteico um pouco maior, e eu não posso oferecer um carboidrato um pouco maior, porque esse paciente é diabético, por exemplo. É uma coisa que a gente tem que fazer, e a gente tem que manter todo o controle em relação a isso, para que a gente sempre tenha todas as coisas como é que eu posso dizer para vocês? De um jeito que fique bem claro e objetivo. Os iniciantes, normalmente, quando aquele paciente chega, ele chega, Eduardo, eu posso tomar alguma coisa? Eu digo, normalmente, a gente tem que organizar primeiro a sua alimentação. Porque quando o paciente, ou quando a pessoa, o indivíduo em si, ele tem todas as características nutricionais supridas, quando ele já tem todo o aporte nutricional que ele precisa advindo da sua alimentação, a suplementação em si ela é totalmente dispensável. Ela é uma coisa que realmente não existe essa necessidade, é realmente só se o paciente tiver algum problema em relação a não conseguir suprir isso sem a suplementação. Mas, normalmente, indivíduos adultos, saudáveis, que fazem atividade física, a gente consegue fazer com que esse paciente não faça uso de suplementação, que ele consiga todos os nutrientes que ele precisa só da dieta. Compreendi, Edu. Então, no caso, dando um exemplo aqui, eu sempre acompanho você em suas redes sociais, e você está sempre... Olha, gente, para quem quiser seguir lá, viu? Ele está sempre dando dicas. Então, Edu, eu vou iniciar uma academia, né? Sim. Nesse caso, pelo que eu entendi, se eu quiser ou não tem restrição de suplementos para iniciantes. É isso? Nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Mas normalmente não se faz necessária para quase ninguém. Realmente só se a pessoa tiver algum problema que ela não possa conseguir aquele nutriente através da alimentação, aí a gente entra com suplementos para poder suprir essa necessidade que ela está precisando. Muito bem. Edu, e diante disso, como que a gente pode estar lendo, interpretando a rotulagem desses suplementos? Então, veja só, quanto à questão da rotulagem dos suplementos, normalmente existe uma regularização pela Anvisa de legislações que são específicas para
dizer o que pode e o que deve ter nesses rótulos, são coisas que são bem distintas e já legalizadas em relação a isso. E ela é muito informativa, normalmente. Cada rótulo, ele tem uma lista, ele tem que ter, obrigatoriamente, a lista de ingredientes, a ordem e quantidade dos nutrientes específicos em cada suplemento, tem que ter, e também, de preferência, a concentração dessas substâncias já na embalagem, de um modo que fique bem visível para o consumidor. Ou seja, tem que ser transparente, não pode ter informações falsas. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de um whey protein qualquer, que tem lá dizendo que tem 30 gramas de proteína, mas quando você vai fazer um aminograma, você vê que tem 20. Ou seja, não condiz com o que está ali. Por isso que existe controle de qualidade, para a gente saber o que é que tem ali e se o que está sendo informado é aquilo que realmente tem dentro do pote. Por isso que sempre tem que vir o lote, o número do lote do suplemento, a data de validade, a data de fabricação, todas essas coisas e informações têm que estar dentro do suplemento ali, do rótulo, informando se tem açúcar, se não tem açúcar, informando se tem lactose, se não tem, principalmente para intolerantes, porque pode ocasionar algum desconforto alimentar, e se não tiver informado ali, o consumidor ele não tem obrigação de saber se tem ou não. Ou seja, tem que ser informado a quantidade de macronutrientes, uma tabela nutricional com quantidade de carboidratos, lipídios, proteínas em geral, e todos os outros nutrientes, os que são insignificantes, eles entram num padrão geral, que diz que tem uma quantidade insignificante de X nutriente. Aí ele acaba informando, todas essas coisas têm que estar lá e bem claras. Por exemplo, se você pegar um whey protein, tem lá embaixo, suplemento alimentar proteico voltado para atletas. Ou seja, realmente é somente para atletas, porque pessoas normais normalmente não precisariam. Só que a maioria das pessoas acaba pegando e fazendo, poxa, eu vou acelerar os meus ganhos, eu vou tomar um suplementozinho, vou tomar um whey, um BCA, que não serve para nada. Já adiantando aqui, já deixar essa informação, o BCA não serve para nada em relação à nutrição esportiva, porque se você consegue a sua proteína por fonte da alimentação, até pelo whey protein, o BCA em si não vai ser usado, não vai ser utilizado de maneira nenhuma para melhorar a sua síntese proteica, ou seja, não vai servir de nada. E aí todas essas informações tem que ter no produto. E é uma coisa que está sempre registrada, a Anvisa é muito rigorosa quanto a isso, e a gente sempre manter o olho aberto com a credibilidade das marcas, a procedência da matéria-prima que vai ser utilizada para aquele produto, você sempre procurar saber antes de comprar, e é uma coisa que sempre você tem que estar ligado, porque senão você acaba se passando em relação a isso. Compreendi. Aí, Edu, nesse mesmo contexto, acho que até você acabou citando, porque a gente tem alguns tipos de whey, né? O whey concentrado, o whey isolado. Aí, nesse contexto, se existia alguma restrição e tal de uso, como a gente estava falando anteriormente, você Sim. falando que não necessariamente existe essa restrição para iniciantes, etc. Mas vamos falar assim, se existisse algum tipo de restrição, seria necessária essa restrição e obrigatoriamente ela está constando no rótulo daquele suplemento? Isso consta em um rótulo? Normalmente conta. Tipo, como eu acho que eu cheguei a comentar bem por cima, eu vou explicar de uma maneira bem mais objetiva, que fique mais claro. Existem algumas diferenças do whey concentrado para o isolado e para o hidrolisado. O whey concentrado ele é aquele whey mais bruto, é aquele whey que não passou por um processo de filtragem tão puro e que ele preserva algum carboidrato, a proteína que está informada ali e algum lipídio. Existe ali uma média de 72% do carboidrato para mais, você tem o whey concentrado, ele é considerado um whey concentrado. Ele normalmente é bem aceito pela maioria das pessoas que não possuem nenhum tipo de patologia ou nenhum tipo de alergia ou intolerância. O whey isolado, ele já é retirado, ele passa por um processo de filtragem um pouco maior, e aí o carboidrato, ou pelo menos a maior parte desse carboidrato, é excluída da formulação, e vai sobrar ali somente a proteína em si. Ele é muito bem usado para pacientes que têm intolerância. Por exemplo, como o carboidrato do leite, que é a lactose, que faz com que o paciente se sinta mal, quando você retira esse carboidrato do leite, só fica a proteína. E como o whey ele é feito a partir do soro do leite em si, você retira esse carboidrato, mantém a proteína, e ele é ótimo para pacientes que têm intolerância,
porque tem essa isenção do carboidrato. Já o whey hidrolisado, ele deveria ser utilizado. Normalmente as pessoas dizem, eu vou comprar um whey hidrolisado porque eu vou absorver mais rápido. Gente, a absorção é 3 minutos a mais. Ou seja, no fim das contas, no geral, não faz diferença alguma você tomar um whey hidrolisado ou um whey concentrado. Não vai mudar em nada no seu resultado final. Mas existem restrições para alguns tipos de pacientes. Por exemplo, o whey hidrolisado ele é aquele whey parcialmente digerido. Ele é quebrado em várias moléculas de aminoácidos, que a gente chama de peptídeos, que a gente pega esses aminoácidos e eles já vão entrar no nosso corrente sanguínea sem precisar da quebra de enzimas das proteínas. Ou seja, ele já entra pré-digerido, ele bate no estômago e é digerido bem rápido, mas não o custo-benefício em si para hipertrofia ou para melhorar síntese proteica por questões de velocidade de absorção é muito pequeno. E é uma coisa que não vale muito a pena. Mas se você pegar um paciente que passou por um problema, alguma cirurgia, ou uma bariátrica, que ele precisa que o alimento, no caso a proteína, passe o mais rápido possível pelo intestino, pelo trato gastrointestinal dele, que ele não fique ali parado por muito tempo, que absorva muito rápido, o hidrolisado é uma ótima, é muito bom. Ou outro paciente que esteja precisando de absorção mais rápida, ou qualquer outra coisa. É um negócio que a gente tem que ficar ligado. Existem diferenças para especificidades diferentes. Como eu disse, para o intolerante, o isolado é ótimo. Existem intolerantes que se dão com concentrado, depende do nível de intolerância. Mas tem outros que não se dão, eles se dão com isolado. Tem gente que não se dá já com isolado, mesmo tendo intolerância. Aí existem outros tipos de proteína, como proteína vegetal, a proteína à base da carne, que é muito difundida hoje e funciona bem como substituto. Tem proteína de tudo que você imaginar. Tem proteína de ervilha, de arroz, de soja, tem proteína de tudo, e é uma coisa que realmente necessita ser específico para cada público. Não precisa generalizar. Não existe um melhor nem um pior. Existe aquele que é melhor naquele momento. E nesse caso, Edu, voltando novamente ao ponto da rotulagem, nós consumidores, como consumidores desse suplemento, teria como, através dessa tabela nutricional, a gente conseguir analisar qual seria esse suplemento mais adequado, se seria o whey concentrado, hidrolisado. Teria como a gente saber, mais ou menos comparando com a informação nutricional? Então, se você pegar, como tem a internet hoje em dia, fica uma coisa muito aberta e abrangente a informação para a gente hoje. E, normalmente, quem vai atrás de suplementos se informa um pouco antes qual é o melhor e qual o pior. Normalmente, existem, pela tabela nutricional, você consegue ver, porque hoje demonizam o carboidrato. Aí tem aquela coisa, você consegue olhar que o whey concentrado ele tem um carboidratozinho ali e que o whey hidrolisado e o whey isolado não tem. Ou questão de calorias, porque na tabela nutricional é muito clara a quantidade de calorias por dose que tem, que normalmente é feita em 30 gramas, que é a dosagem padrão dos whey proteins hoje, 30 a 40 gramas, e você consegue distinguir ali pela questão do carboidrato e concentração de proteínas, mas realmente fica um pouco mais difícil para o leigo, né, o público em geral, olhar, por exemplo, um aminograma, que você vai olhar lá e vai ter todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, que nós, como nutricionistas, sabemos a qualidade e se aquele aminograma ele é bom ou se é ruim. Já para a gente já é um pouco complicado, porque é muita informação que a gente tem ali. E imagine para um leigo que nunca estudou, não sabe, que está ali só de cara e coragem para comprar um suplemento e saber qual é o melhor. Aí entra todas as coisas que a gente realmente precisa de uma orientação profissional, que o papel do nutricionista realmente é muito importante em relação a isso, para indicar para o seu paciente o melhor custo-benefício, a qualidade do produto, a procedência e a segurança. Porque hoje a segurança do produto também é muito, muito importante. Você, imagine só, você prescreve um suplemento, você coloca o seu nome ali, você carimba o seu CRN ali, e esse suplemento gera algum dano à pessoa, você está assumindo toda a responsabilidade. Ou seja, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado e sempre usar a suplementação e qualquer outra coisa, sempre com orientação profissional, do profissional da área em específico. Eu sempre digo que cada um do seu quadrado. O profissional da educação física, ele cuida da prescrição do treino, o profissional da nutrição cuida da parte nutricional, o médico endócrino cuida da parte dos hormônios, e aí são coisas que realmente cada um tem que ficar no seu quadrado e tomar conta da sua área específica, que aí ninguém fica chateado com ninguém, né?
Com certeza, porque assim, é o que mais a gente vê, não sei, com certeza, provavelmente isso deve fazer parte do seu, vamos dizer que não cotidiano, mas deve Vou fazer tomar uma parte de água algum aqui. momento da sua vida. Pode tomar, fica à Bebam vontade. água, viu? Bebam água. Do seu trabalho, né? Que é essa questão de um profissional estar assumindo ali uma responsabilidade e uma atuação que é de outro profissional. Eu mesmo conheço muitos personagens trainer que passam suplementação, que estão ali fazendo uma alimentação, uma dieta para o seu para a pessoa que está ali fazendo a academia, acompanhamento com ele. E nesse caso, esse profissional ele não está adequado a estar fazendo isso. Ele não é, vamos que, formal a fazer isso. Sim. Seu Normalmente, normalmente isso acontece muito. E isso acontece também dentro da minha área, tá? Tipo, conheço muitos nutricionistas que querem passar treino para os seus pacientes. Ou seja, não dá. Não é regularizado. Existem os conselhos regionais, não vou usar aqui nos dois casos, o Conselho de Educação Física e o Conselho de Nutrição. Se não me engano, é o CREF e o CRN, que eles regularizam e regulamentam o que pode e o que não pode ser feito e as áreas de atuação. E, normalmente, esse profissional que ele for pego e existirem provas de que ele está fazendo uso, está exercendo ilegalmente a profissão do outro, normalmente ele vai ter o seu conselho cassado, ele não vai poder exercer mais a profissão. Mas eu também não sou hipócrita de dizer que realmente não acontece, porque acontece. Vamos pegar um exemplo aqui e trazendo para a realidade. Chega um paciente no meu consultório. Vou atender ele, vou fazer todo o acompanhamento nutricional dele. A gente sabe que é necessário o acompanhamento multidisciplinar com o educador físico e com o nutricionista. Ninguém emagrece sem treinar e ninguém emagrece ou ganha peso sem fazer dieta. É uma coisa conjunta, são os dois juntos. Às vezes a pessoa procura um nutricionista e quer um treino junto ou quer uma orientação. Nós, como nutricionistas, somos obrigados, pelo menos os nutricionistas que se prezem, eles têm que saber sobre treinamento, eles têm que entender, porque existem demandas energéticas, existem demandas proteicas, existem questões de intensidade, volume, coisas do treinamento em si que você tem que entender para quantificar o quanto de calorias e de proteínas em geral aquele paciente vai comer para você entregar o resultado que ele está precisando. Porque se você oferecer comida demais, um balanço calórico maior e o treino dele não tiver aliado com o que você prescreveu, ele não vai conseguir ter aquele resultado. A mesma coisa vendo pelo outro lado. O profissional da educação física, ele quer o resultado do seu cliente. Ele quer passar o treino, ele vai periodizar o seu treino, ele vai lhe passar a carga, ele vai lhe acompanhar, e para isso ele precisa que você coma bem, porque se você comer errado, você não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, é uma coisa que é proibida, só que existe essa coisa que a gente fica vendo assim, pô, não pode, fulano não pode, ou fulano faz isso e aquilo, e a gente realmente precisa entender que existe o conjunto, e que um precisa do outro e tem que trabalhar junto. Por isso que eu sempre digo, quando chega um paciente no meu consultório, eu sempre indico ele, você já faz algum acompanhamento com algum personal, você já treina quanto tempo, qual é o seu nível de treino em relação a isso, porque eu preciso saber de tudo isso. E caso ele não tenha, eu indique ele para outro profissional que eu confio, para que ele faça o acompanhamento multidisciplinar e consiga chegar no resultado o mais rápido possível, da maneira mais segura e saudável. É o meu caso e o seu caso, vamos usar agora. Eu, como atuante da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? Sim, Bacharel em indústria, ainda em formação. Eu entendo sobre rotulagem, porém, o que acontece? Eu sei o processamento daquele alimento, sei o processamento daquele produto. Vamos dizer que eu tenha conhecimento do processamento de um whey, quais são as suas diferenças, mas eu não estou apta a estar passando uma dieta com base nisso para um paciente. Não tem exatamente. como, isso é papel do nutricionista. Então, a gente tem que seguir, né, as normas e ver o que realmente a gente pode estar trabalhando de fato para estar garantindo aí a saúde do consumidor. Né? Exatamente. E como você estava falando, Edu, a gente vai voltar um pouquinho atrás
Sim, Você já falou sobre a questão do carboidrato ser um vilão, né? E do ponto de vista nutricional, sobre essas especificações de diferenças entre a whey hidrolisado e o whey concentrado, você já deixou muito bem claro. E do ponto de vista do processamento, é justamente essa questão, né? Porque eles são obtidos ali, o whey protein é o próprio soro, né, do leite, que a partir daí que vai estar gerando essa proteína em mais ou menos concentração, e a diferença está justamente nessa questão da concentração da proteína. Que quando inicialmente você vai estar produzindo um queijo, que é daí que vem os suplementos, tá bom, gente? É do processamento do exatamente. queijo. A partir daí, quando vamos para um termo mais adequado, a questão do queijo, quando vai coalhar, é nesse processo que a caseína vai estar ali com o pH, juntamente com o pH ácido do queijo, e vai estar ali formando os dois processos que estão envolvidos no processamento para preparar a whey protein, que é a caseína junto com a whey, e a partir daí a gente tem alguns tipos de processamento que pode ser separado por íon, né? Essa Isso. proteína pode estar sendo separada por íon. E se eu não me engano, Edu, a porcentagem é de 88%. Para que ela esteja nessa concentração, aí ela vai ser a proteína concentrada, não Isso. a isolada. Se eu não me engano, é algo do tipo, se eu De tiver 88% a 89%. de 88% a 89%, né? E aí é justamente essa diferença no sentido de processamento, né? A Exatamente. diferença Existem aquelas faixas, né? Que a gente diz que as faixas de 88 a 89, aí vem de 89 a 93, e do 93 a 98%, porque também tem que existir um resíduo de algo que não seja proteína. Não, entre não é tudo que você está consumindo ali, não quer dizer que tudo aquilo seja proteína. seja proteína. Tem uma média ali de 40 gramas, aí tem lá 35 gramas de proteína. Esses 5 gramas são de outras coisas que estão ali dentro também, que não é só proteína. Aí nesse processamento que aí eles surgem, tem que estar esse concentrado, ele tem que estar em alta concentração, que é para não ter, aí fala sobre a low carb, né? Que é para ter total restrição do carboidrato, e aí também vem a questão da separação das gorduras, que vai definir se ele vai ser com ou sem lactose, e definir o produto final, se ele vai ser um concentrado, um isolado, é a partir disso, certo? Exatamente. Então, e existem alguns processos, Edu, onde o próprio produto, antes do processo final, ele vai perdendo alguns nutrientes. Mas aí, no caso, nesse tipo, do ponto de vista nutricional, vamos dizer, na troca de íon, ele tem a desvantagem que ele perde alguns tipos de proteína, como a albumina. E aí, esse processo, no final, afeta, vamos dizer, eu não sei se você saberia responder do ponto de vista nutricional, se a perda de alguns minerais, de alguma albumina, enfim, implica no que é para ser o produto final, para estar atendendo a demanda do consumidor? Então, no caso da proteína em si, o produto final vai ser a proteína. Ou seja, o que tem que chegar lá intacto é a proteína. Somente a proteína. Somente a proteína. Por exemplo, nesse processo de fabricação, a gente não diz nada se perde. Porque a partir do ion exchange, né, é uma coisa, é uma sigla em inglês, existe a separação da albumina, só que essa albumina ela vai para outro setor da fábrica para virar a própria albumina. Já é um processo de separação daquele produto ali, que você consegue separar por íons a albumina daquele produto, e você já consegue fazer outro produto dentro da própria fábrica com o uso da tecnologia. Porque existem hoje inúmeros processos, existe a microfiltragem, ultrafiltragem, tem essa parte do Ions Exchange, que é uma tecnologia mais nova, que não é tão conhecida, só que já é usada há muito tempo pelas indústrias, porque Sim. é um método que é seguro, porque normalmente não existe manuseio humano, é feito só por máquinas, e acabam fazendo essas separações, deixando somente o produto final que vai ser vendido. E isso também traz uma segurança um pouco maior,
porque ele acaba eliminando muitas coisas que poderiam fazer mal a alguns pacientes. Vou usar um exemplo bem chulo aqui, bem longe da realidade. Por exemplo, um paciente que está com a ferritina alta, que tem um problema com ferro. Se passar ferro demais naquele produto e tiver mais do que está informado ali, pode causar algum problema sério a esse paciente, e ele não sabia porque não foi informado no rótulo, ou talvez foi informado, mas o produto foi subdosado, ou superdosado, colocou mais daquilo ali do que realmente tinha, e pode ocasionar um problema. A mesma coisa do whey concentrado, se tiver mais carboidrato do que está descrito ali, um paciente que tolera 5 gramas de carboidrato de lactose, ele pode não tolerar 8, ou seja, ele acha que está comendo 5, mas na verdade ele está comendo 8 e está fazendo mal, e ele está achando que foi o 5, mas não foi. Isso aí são coisas das normativas de segurança que são feitas nas fábricas, no controle de qualidade dos produtos, que evitam que essas coisas aconteçam, porque evitam processos, as empresas não querem perder dinheiro, é óbvio, e também não querem agredir a saúde do consumidor final. E é uma coisa que é sempre muito cuidada e muito controlada para que não aconteça. Com certeza. Então, quando eu estava vendo sobre o processamento, aí eu estava vendo algumas desvantagens, né, que esse processo de íon, que é o exchange, né, que, como você falou, não é tão conhecido, mas já existe há muito tempo, já vem sendo usado pelas indústrias, que é um processo de separação, né, das proteínas. E aí eu estava vendo que ele perdia alguns minerais, algumas vitaminas, mas no caso, o que importa para o produto final é somente a proteína. Exatamente. Então, isso meio que acaba não sendo uma desvantagem, né? Exatamente, porque se perdesse esses nutrientes, mas normalmente, como são processos de separação, ele vai separar aqueles micronutrientes, os que foram perdidos para aquele produto específico, vão ser usados para fazerem outros produtos, como polivitamínicos, como a própria albumina que você falou, que ela vem separada, que é a proteína da clara do ovo, e todas essas coisas, nada daquilo vai se perder. Claro que o excedente daquele produto que foi excluído disso vai criar outro produto, como um polivitamínico, por exemplo, e nada vai acabar se perdendo naquilo ali, porque o que importa chegar no consumidor final é o que está informado no rótulo, no caso da proteína, a proteína em si. Compreendi. Muito bem, Edu. Algumas pessoas, inclusive eu, confundo, nesse sentido, os suplementos como medicamentos. Hum. Qual é realmente como a gente pode estar definindo os suplementos e o que consta na legislação a respeito disso? É ou não Então, é medicamento? então, normalmente, como é que eu posso tentar explicar isso de uma maneira bem simples? Medicamentos são substâncias que não são obtidas pela alimentação. Por exemplo, eu estou com uma dor no pescoço, eu vou tomar um anti-inflamatório. Não existe esse anti-inflamatório na alimentação, na natureza. Ele foi criado em um laboratório. Toda substância que foi criada a partir do laboratório que não possa ser consumida de maneira alimentar é um medicamento. Um suplemento, ele é, como eu tinha falado no começo, um nutriente específico que a gente isola ele para poder utilizar em um momento específico que o paciente esteja precisando. Um medicamento não. Por exemplo, quem tem prescrição de medicamento é o médico. Quem tem prescrição de suplementos alimentares somos nós, nutricionistas. Ou seja, voltando de novo, cada um no seu quadrado. Sempre todo mundo tem que respeitar o espaço do outro, e os suplementos em si, eles não são medicamentos, porque eles são nutrientes extraídos de algum tipo de alimento, coisas que vieram da natureza, e os medicamentos foram criados em laboratório com diversas tecnologias para poder suprir alguma necessidade. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico, ou estou com um enjoo, vou tomar um antipirético, é uma coisa que realmente não tem como comer. Aí ele é considerado um medicamento em relação a isso. Aí existe essa diferença. Muita gente confunde suplemento com remédio, ou com bomba, com alguma coisa do tipo. Aí chega, você tá lá, aquele menino novo, magrinho, quer treinar, chega com um pote de suplemento desse tamanho, a mãe diz, é bomba. Isso aqui é bomba. Aí eu fico dizendo até, quando eu atendo alguns pacientes novos, aí que eu passo, que eles sentem a necessidade. Novos que eu falo assim, 15 anos, 16 anos, tá ali começando na adolescência.
Aí ele chega, mãe, meu nutri passou um suplemento que não sei o quê. Aí a mãe disse, não, é bomba. Aí eu digo, diga pra sua mãe, junta o suplemento tudinho ali, jogue fogo nele. Se não explodir, não é bomba. E aí é um negócio que eu sempre fico brincando para poder interagir um pouquinho com eles, mas ainda é difícil, principalmente nos interiores, quando a informação fica um pouco mais restrita, é um pouco mais complicado, porque são muito chamativos os nomes, né? São muito wow, e aí realmente acaba para os leigos e os mais velhos fica mais complicado de entender aquilo que está acontecendo, mas é totalmente seguro. A maioria dos suplementos alimentares regularizados, eles são realmente suplementos, não entram em medicamentos. Alguns entram em classe de nutracêuticos, que são suplementos alimentares nutricionais, que entram nessa classe de nutracêuticos, mas eles não entram na classe de medicamentos em si. Acredito que é justamente essa questão que faz com que muitas pessoas fiquem na dúvida, porque além dos suplementos voltados ao público de atletas, né, pessoas que fazem academia, que estão sempre praticando exercícios físicos, tem esses suplementos que são como fonte de vitaminas para suprir a demanda que seja necessária para o corpo de tal sentido que há aí essa dúvida, né? Se é realmente medicamento ou não, se é apenas uma suplementação normal, fora de qualquer tipo de medicação. Uhum. Acho que é bastante disso. Isso tem bastante mesmo. É uma coisa que confundem muito, mas se você pesquisar um pouquinho, ou às vezes você ter acesso à informação certa, eu sempre digo para todo mundo, principalmente estudantes, cuidado com as plataformas que vocês buscam informação. Não procurem coisas de Google, de sites minhasaudeminhavida.com, porque qualquer pessoa pode escrever o que quiser. Procurem plataformas confiáveis. Cielo, Google Digital, Google Acadêmico em si, você consegue ter uma gama de plataformas com artigos científicos publicados por revistas, por tudo que você imaginar, que é muito seguro. Dou uma dica para vocês não precisam saber inglês, vocês não precisam ser fluentes em inglês, mas vocês, no mínimo, têm que entender e ler, porque a maioria dos bons artigos são em inglês, é a língua universal. Vocês têm que, no mínimo, ler aquele artigo em inglês e entender o que está escrito ali. Tentar identificar, óbvio que você não vai saber algumas palavras, mas você tem que saber aquilo ali, e isso serve para a formação de vocês. Entendam e estudem artigos científicos específicos, porque são a partir dele que todas as regras e normas são montadas em relação à suplementação, e é praticamente qualquer coisa que a gente vá consumir em algum momento da vida, a gente vai vir a informação primeiro dos artigos, que eles vão ter ambientes controlados, vão ter toda a metodologia científica para que você encontre um resultado comum, que você consiga fazer aquilo ali de uma maneira segura para a população mundial em geral. Essa é a minha dica para vocês. Se eu tenho uma dica para dar, essa é muito importante. Muito bem, muito obrigada. Eu vou pegar, e vocês também, gente. Edu, só para, antes da gente encerrar, ainda falando sobre essa questão de diferença de suplementação e de legislação. A gente engana. Legislação. Legislação. Eu tenho um problema com Gisele, pronto. Então, sobre essa questão da legislação, a Anvisa, por ser o órgão responsável, né, por todas essas questões de alimentação, que o órgão é envolvido nessa fiscalização, existe alguma lei atual sobre essa questão de suplementação? Existem várias atualizações ou, de vez em quando, há alguma atualização sobre essa questão da suplementação? Então, eu não sei te dizer ao certo. Eu não sei lhe dizer ao certo em quanto tempo é feita a atualização desse protocolo sanitário, desse protocolo de produtos suplementares. Normalmente, ele é feito de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, vem um edital e uma atualização nova, informando o que a gente pode e o que não pode fazer, porque existem algumas mudanças em relação que são feitas por todo o tempo, que são provados alguns métodos que são mais seguros, outros que são mais eficazes, e eles vão atualizando toda essa legislação. Normalmente ele é feito por algumas RDCs, que são regulamentações dentro da própria Anvisa, que são como se fossem artigos.
No direito, a gente tem essas resoluções que são lançadas e atualizações são vindas sempre para que a gente sempre esteja informado. Mas eu não sei lhe dizer exatamente quando foi a última, porque pode ter saído ontem, Sim, mas pelo a que eu vi a última foi antes da pandemia. Tipo, foi antes de 2019, foi 2019, provavelmente. Mas eu posso estar errado, tá? Não estou dando essa informação certa aqui. Aí eu posso procurar saber e passar essa informação para você depois e você passar para tudo todo bem. mundo. Tudo bem. Então, Edu, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que todo mundo aqui conseguiu tirar um pouquinho das suas dúvidas nesse decorrer do tempo. Então, vamos encerrar aqui por aqui. Quero agradecer a todos que se inscreveram. Que vocês tenham um bom proveito dessa entrevista. E é isso, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Edu? Não, só me despedir mesmo, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa livezinha com vocês, passando um pouco do meu conhecimento em relação à área que a gente fez a live hoje. Agradecer por todo o corpo docente do curso em si, por ter autorizado em relação a isso. E somente isso, gente, que eu posso dizer para vocês, não sei quantos alunos vão ver ou quantos formandos a gente tem aqui, mas sempre busquem informações de qualidade, sempre busquem se informar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão consumindo, sejam curiosos em relação a tudo, nunca aceite nada de primeira. Claro que você não precisa ser ignorante de ficar refutando tudo que lhe dizem, porque realmente não é desse jeito. Mas sejam sempre curiosos. Se o professor de vocês passou alguma coisa, vá atrás. Às vezes pode até estar equivocado e com uma informação que não é tão recente para ele. Mas se você for pesquisar, sempre vai pesquisar em sites confiáveis, sempre em plataformas de artigos acadêmicos, que eles são os mais seguros em relação a isso. E só isso mesmo. Vou agradecer muito, muito o convite e espero ter passado informação de qualidade aqui para vocês. E deixo à disposição, me deixo à disposição no meu Instagram, porque normalmente eu tenho mais contato com o público lá. Vocês podem me seguir lá, Eduardo Macário Nutri, não tem muito segredo, só vai aparecer eu acho. E vocês podem me perguntar lá no direct, qualquer coisa, qualquer dúvida, que sempre que eu tiver disposição, eu vou responder vocês com o maior carinho. Eu que agradeço, Edu, pela sua participação, até porque essa questão de rotulagem a gente vem trabalhando muito, e é algo muito necessário, porque tem muitas pessoas que são desprovidas dessas informações e aí acabam se confundindo. Então, foi muito bom e muito proveitoso ter você aqui hoje conosco para estar aí ajudando a esclarecer essas dúvidas. Muito Muito obrigada, obrigado. em nome também do Campo Sertão, da professora Simone Mazuti. Muito obrigada também pela oportunidade. E uma boa noite a todos vocês. Espero que vocês gostem e aproveitem muito deste evento. Obrigado.